Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero retomar um assunto que temos falado muitas vezes aqui: a oração pela paz, rezar pelo fim das guerras. São muitas as guerras que existem no mundo hoje e, de maneira muito particular e especial, várias guerras no continente africano, por causa dos recursos naturais. O continente africano é um continente com muitos recursos naturais: gás, petróleo, ouro, rubis, pedras preciosas, grafite, etc. Então, as grandes multinacionais estão presentes e há uma ganância muito grande. Junta isso a problemas étnicos, junta problema da pobreza, junta vários outros fatores, e em vários desses países africanos estão vivendo momentos de guerra que desestabiliza totalmente o país, as regiões, que faz com que milhões de pessoas se refugiem em outros lugares, em outros países, outros se desloquem para outros estados, para outros lugares, a fim de fugir da guerra, do sofrimento, da morte, da fome. Um dos países que está numa guerra terrível é o Sudão. Desde o início do conflito no Sudão, uma das cidades do Chad, que é um país vizinho, chamada N'Djamena, recebeu 600 mil novos refugiados sudaneses e outros 400 mil estão no país africano do Chad desde 2003. Esses números atestam o grande fluxo de refugiados na história do país, do Chad, nas últimas 2 décadas. Magatte Gissi, que é o coordenador de uma grande organização das Nações Unidas, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, chamado Acnur, o responsável lá no Chad, diz que uma ação urgente para enfrentar essa crise humanitária. Diz ele: hoje estamos registrando uma média de 600 refugiados por dia, e isso somente no ponto de entrada da cidade de Adré, o que é um indicador da insegurança e da incerteza no Sudão, ou seja, refugiados que saem do Sudão e vão para o Chad, o país vizinho. Esse novo representante da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, no Chad, Magatte Gissi, descreve a catástrofe humanitária no leste do Chad, para onde estão indo as pessoas que fogem do Sudão. A situação continua alarmante, diz ele, e isso tem pressionado os recursos do Chad, especialmente nas áreas de acolhimento, onde as populações locais estão enfrentando os mesmos desafios que aqueles que se refugiam aqui. Quase 600 mil pessoas fugiram do Sudão para escapar de uma guerra devastadora que começou em abril de 2023. Desde os primeiros dias de 2024, quase 130 mil pessoas cruzaram a fronteira com o Chad em busca de refúgio. E os observadores, acrescenta este líder, estimam que esse número possa aumentar para 250 mil nos próximos meses. Nós estamos falando do Chad, que recebe refugiados do Sudão, mas outros países vizinhos também recebem. E o próprio Sudão, as pessoas se deslocam dentro do próprio país e para fora do país para fugir dessa situação de guerra. A situação é, portanto, extremamente preocupante. E Adré, que é essa cidade, está tendo dificuldades para acolher um número crescente de refugiados sudaneses que vivem em condições difíceis. Atualmente, continua o representante do Acnur, há 200 mil refugiados no ponto de entrada da cidade, 90% dos quais são mulheres e crianças.
É desolador ver como essas pessoas dormem em abrigos improvisados, crianças e idosos no chão, muitas delas sem colchões. Essa população está em total miséria. Há até mesmo casos de desnutrição. O conflito do Sudão teve um impacto psicológico devastador para os refugiados. Muitos deles testemunharam ou foram vítimas de violência e de perdas inimagináveis. O trauma do deslocamento, como acontece em muitas crises de refugiados, a separação dos entes queridos e a incerteza sobre o futuro tiveram um impacto sobre a saúde mental deles, atesta esse líder. É difícil ouvir histórias de violência. Algumas pessoas às vezes nos dizem que, se estivessem envolvidas em atividades, isso as ajudaria a desviar a atenção das atrocidades que sofreram. Para ajudar esses refugiados a lidar com o impacto emocional do conflito, o Acnur e seus parceiros estão oferecendo serviços de apoio psicológico. Magatte Guisse enfatiza que qualquer ajuda, qualquer apoio os ajudaria a lidar com o trauma que estão sofrendo. Alguns refugiados relatam que suas atividades econômicas foram interrompidas e que a insegurança não permite que eles se envolvam em atividades para atender às suas necessidades. Essa situação os obriga a buscar segurança alimentar no Chad, enquanto outros fogem da guerra. No momento, o cenário mais pessimista, caso o conflito do Sudão continue, é o de uma nova escalada de violência, deslocamento e sofrimento. A crise humanitária, revela Guisse, pode piorar, com mais pessoas precisando de ajuda e recursos limitados para atender às suas necessidades. Infelizmente, o conflito em andamento também pode desestabilizar a região. Esse é outro aspecto a ser levado em conta. Então, isso que nós vemos acontecer no Sudão do Sul, acontece no Congo, numa parte da Nigéria, no Sudão do Sul, em Moçambique, lá na diocese onde eu estava. Essa guerra, esse deslocamento de pessoas que vão de um lado para o outro, procurando vida, e a maior parte mulheres e crianças. Os homens às vezes estão envolvidos na guerra. Muitos ficam nos lugares escondidos para tentar proteger um mínimo de coisas que eles têm. Então as mulheres e crianças saem e vão sem rumo, muitas vezes, em busca do desconhecido. Mas, como acontece com os refugiados, com os deslocados, fugir da violência, da guerra, da fome, a pessoa faz sem pensar muito, porque não há opções, não há escolhas. Ou foge ou foge. Pensando nisso, muitos idosos que não podem fugir acabam sendo mortos ou morrendo de fome ou morrendo nas matas. Então é uma situação bastante trágica. É por isso que o Papa Francisco tem insistido tanto para rezarmos pelo fim das guerras, para rezarmos pela paz. Este mês é o mês em que o Papa reza por todos os líderes políticos, para que eles saibam conversar, para que eles sentem para negociar, para que eles exerçam o seu serviço de administradores com responsabilidade, com justiça social, com dignidade. Então rezemos pela paz no mundo, rezemos pelos líderes mundiais para que saibam conversar, para que cedam diante de muitas pressões, para que possam achar um caminho para que a paz aconteça. Nós precisamos de paz. O mundo precisa de paz. Rezemos pela paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.